Bom, nossa boa noite para todos. Que Jesus prossiga nos abençoando. Não pares nem contes mágoa, dor que te fere ou te isola. É sempre aula na escola que o céu te ajuda a transpor. Prossegue amando, servindo, e ao término da longa estrada, faz-se a noite em madrugada, na alvorada do amor. Corroborando com este pensamento que é nos trazido em poesia pelos Espíritos Amigos, através da pena abençoada de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Irmã Rosa, também com a sua verve poética, traz-nos uma história que nos faz meditar no nosso comportamento, na nossa ação, na nossa atuação diante da vida, da maneira como reagimos diante dos fatos que nos visitam. E, através da psicografia, este Espírito fala-nos da história de uma árvore e de uma folha. Ela pega o trivial, o comum, e transforma em ensinamento para nós. Assim devia ser cada momento em nossas vidas, em que nós pudéssemos aproveitar aquilo que chamamos de farelo da vida, aquilo a que estamos acostumados a permear no dia a dia, e trazermos para a nossa emoção, para a nossa mente, aliando emoção e visão, trazendo a razão ao pensamento, subsídios, ingredientes para uma receita de bom ânimo todo dia. E isso é para nós um programa urgente de qualidade de vida em nossa meta de renovação, de progresso. Então, Irmã Rosa nos fala em sua simplicidade dessa história. Conta-nos ela, nesse episódio, que uma folha caíra de uma árvore e vinha balouçante, deslizando na direção da sua destinação, que era o chão, o solo. E essa mensagem foi psicografada, acreditamos, no livro, neste livro Gemas de Luz, que foi aqui falado antes, no ano 2000. E nós temos agora uma novela que está sendo levada ao ar e que traz à baila também, na sua visão de abertura, uma folha. Vocês já viram? Não é? E essa folha também vem deslizante rumo ao solo e cai na água. Acreditamos que esse plagiaram Irmã Rosa, porque foi escrito antes. E para nós é de grande valia essa ideoplastia, porque acreditamos que há noveleiros no ambiente e que assistem de quando em quando esta novela e vão também agora, enquanto nós contamos, já que não temos o data show, não é, para trazer a mensagem através de imagens, nós vamos colaborar com a nossa lembrança, porque temos registros dessa imagem que está sendo levada ao ar dia a dia, em que aquela folha que vem e cai, ela simboliza as páginas da nossa vida. Isso é o cotidiano. Então, Irmã Rosa também é esse êmulo para nós nesse instante, porque ela vai trazer uma receita do cotidiano para nós, para a nossa vida. Então, ela vem e fala dessa folha que vai caindo ao sabor do vento, em direção ao solo. E aí a força da gravidade, né? Ninguém resiste, há de cair num determinado momento, não é assim? Mas ninguém está preparado para isso, não é mesmo? Mas há que ser assim em nossas vidas, né? Na estrutura física, é daí que nós temos que ir nos preparando para este enfrentamento diário, né? Naturalmente isso acontece. Na história que nós estamos falando,
a folha cumpria essa meta natural, né? Nascer, viver, morrer, era ali. Mas ela havia crestrada pelo sol, pelo tempo. Não era uma folha em seu verdor, como a imagem televisiva se nos apresenta. É uma folha, vamos dizer assim, já um tanto passadiça. E ela vinha, nessa trajetória, ela mostrava-se um tanto quanto contrafeita. Ela não estava aceitando aquela situação. E o pensamento dela era o seguinte: ora, mas que árvore ingrata, não é mesmo? Ela, a quem eu servi por tanto tempo, agora me descarta assim, sem sequer um aviso prévio. E a minha destinação é o solo. E eu estou realmente contrafeita. Entre objulgatórias lá ia ela, o vento, marolas pulsantes, e ela veio quedar-se a água, porque ali próximo àquela árvore havia uma fonte, o que vinha a ser um lago, que àquela hora estava tranquilo. E assim ela veio quedar aquela região, aquela superfície. Mas a árvore, ouvindo todas aquelas imprecações, ela se manteve serena em seus objetivos, porque naquele momento havia frondes novas que estavam brotando, e ela havia que alimentá-las, deixar que a seiva passasse em sua estrutura e alcançasse aquelas vertentes novas, nos novos ramos. Havia também passarinhos que vinham em seus ninhos tecer toda uma estrutura de vida. Havia também aqueles viajantes cansados que vinham buscar em sua sombra refazimento para a jornada. A árvore preferiu então focar essa situação de vida, do melhor, daquilo que é útil, enquanto a folha reclamava. Vindo cair na superfície da água, ela pôde, em sua ilusão, em sua infelicidade, vislumbrar o reflexo da árvore que ali estava espelhada, e julgou que a árvore, em seu espectro, tão perto dela, pudesse ouvi-la, e continuou em suas imprecações. Ingrata, infeliz, era uma folha maldizente, reclamava da vida. Mas o vento fez o seu papel, movimentou a água, e a folha, pouco e pouco, veio parar próxima à raiz daquela árvore. E ali grudou-se. O tempo passou, ela virou adulto, retornando pouco a pouco à própria estrutura qual ela maldizera. E ali estava renovada, mais adiante, servindo a vida. Luz do sol, que a folha traga e traduz em verde novo, em vida, em força, em graça e luz. Céu azul, que vem até onde os nossos pés tocam a terra, e a terra inspira e devolve os seus azuis. Corre, corre o rio, corre pro rio, rio pro mar. Reza a natureza, a areia, roça areia. Marcha o homem sobre o chão. Leva no coração uma ferida acesa. Dono do sim e do não, diante da visão da infinita beleza, finda por ferir com a mão a coisa mais querida, a glória da vida, luz do sol. A poesia vem nos mostrar da nossa responsabilidade. Muitas das vezes, com a nossa ação imprevidente, com o nosso pensamento inútil, nós quedamos em processos de inutilidade, de inércia,
e acabamos por ferir a própria vida. No entanto, dizia-nos o Mestre Jesus, e o seu ensinamento ecoa e chega até os nossos dias como receita de excelência de paz. E todos nós que aqui estamos, nesse ambiente, fora desse ambiente, precisamos de paz. E nunca a criatura humana precisou tanto de paz. Andamos aturdidos, inseguros, com pânico, medo, porque somente um motivo responde pela nossa indecisão. Enquanto filhos de Deus que somos, esquecemos a nossa identidade. Jonas de Ângeles diz que nós hoje, numa época de tanta tecnologia, tanto avanço do conhecimento, batemos a porta da paz. E este homem tecnológico ainda não encontrou a paz, apenas porque ainda não aprendeu a ver o outro como irmão. Apenas por isso. E Jesus vem e nos diz, o sentimento do Cristo nos alcança. Todas as vezes que nós lembramos Jesus, Ele irradia até nós esse pensamento, esse psiquismo que nos recorda o quanto precisamos lembrar que somos filhos de Deus, de um Pai amoroso e justo, que nos lembra que Jesus veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Daí que escassezes correm por nossa conta, porque a vida e vida abundante. E o Evangelho do Cristo nos diz, nos faz lembrar que onde estiver o nosso tesouro, aí está o nosso coração, não é? E o que Jesus queria dizer com isso? Onde estiver, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. E onde está o nosso tesouro nos dias de hoje? Qual a nossa preocupação prevalente? É o carro novo? Não? É o salário que não vem? Qual deveria ser o nosso maior tesouro? E que nós devemos cuidar e pôr nele todo o nosso pensamento. É a nossa vida. É o nosso maior tesouro. É a nossa vida. E será que nós pensamos nisso? Quem será que acordou pela manhã dizendo assim, abriu a janela e diz, o meu dia vai ser um espetáculo? Quem acordou pela manhã assim? Hein? Ou será que nós acordamos com o problema da véspera ainda nos trazendo aquele mau humor vespertino, matutino e etc. Não é? Há um programa de crianças numa dessas TVs a cabo, em que o personagem vem e ele se coloca fazendo um monte de exercícios e diz assim, olha, o meu bom dia, hoje o meu dia vai ser um espetáculo, o meu dia vai ser um dia cheio de alegria. Será que nós acordamos assim? Não é? Nem sempre, né? Porque aqui no Eurípides Barçanufo, com a presença do Gilberto, eu tenho certeza que todo mundo acorda assim, né? Ao som desse coral maravilhoso, mas nem sempre isso acontece. Isso é qualidade de vida. É emprestarmos ao nosso pensamento um tom de ânimo e entusiasmo que vem nos trazer, sobretudo, esperança. E tudo começa na gestão de algo que é ininterrupto e está na nossa grande possibilidade. E a física quântica, em suas revelações nos dias de hoje, ela nos fala das possibilidades. E ela foca justamente
este mecanismo, esse instrumento que Deus nos faculta para que possamos interagir aqui na Terra, no corpo físico e fora dele. Que instrumento é este? É o pensamento, não é? Então, a gestão do pensamento é algo importantíssimo para nós, porque tudo começa aí. Os terapeutas modernos, os estudiosos, eles têm sido muito atentos a essa verdade. É por isso que Jesus veio dizer que com este progresso nós vamos conhecer a verdade e a verdade nos libertará. Nos libertará de quê? Das grades da obsessão, da depressão, não é? Das oses, né? Oses, lordoses, das ites, né? Das viroses, da labirintite. Às vezes nós dizemos que estamos com labirintite, estamos com esquisitice mesmo, não é? Então, nos dias de hoje, nós somos visitados por muitas dessas questões em que nós nos encharcamos no psiquismo infeliz sem nos darmos conta que estamos sendo promotor dessas deficiências. E quando vamos descobrir, né, já está o mal instalado a nível físico. Então, modernamente, todas essas pesquisas na área científica vêm focar o pensamento. E nós ficamos assim muito felizes porque esses são os conceitos espíritas que Kardec há muito trouxera como facilitadores em nossas vidas. Então, hoje, este conhecimento nos ajuda a colocar em prática. São esses conhecimentos transversais que vêm nos ajudar a movimentar, a mecanizar tudo isso que Kardec nos traz. E uma dessas teorias novas que chegaram até nós, que nós achamos assim muito importante, é um segmento trazido pelo Dr. Augusto Cury, que é um psiquiatra, cientista. Vocês já ouviram falar? Autor de livros. Então, o Dr. Augusto Cury fala-nos da inteligência multifocal. E a inteligência multifocal propõe que nós possamos dar ao nosso pensamento uma determinação lógica. E o Dr. Augusto Cury fala de um fenômeno que nós vamos colocar aqui na frente, aqui no quadro, que já anda para escrever para nós. Né? Isso tudo nós traríamos, né, na projeção. O fenômeno RAM, que não é a fêmea do saco, né? Porque às vezes nós engolíamos muito saco e aí caímos nesse fenômeno RAM de maneira negativa. Não pode ser assim mesmo. Então, o fenômeno RAM, que é o registro automático da memória. Ele nos fala assim, ele diz que às vezes esse fluxo contínuo do nosso pensamento, ele traz naturalmente esse fenômeno RAM. Por exemplo, nós estamos aqui nesse ambiente, não é? Um ambiente que nós sabemos eterizado, qualificado pela presença dos amigos espirituais, amigos superiores, que vêm, que preparam o ambiente adredemente, que vêm e trazem vibrações que estão impregnadas nas paredes, que podem ser medidas por uma instrumentação espiritual, né? A resultante de mentalizações elevadas e etc. Que vem junto com a nossa emanação dar, vamos dizer assim, um colorido especial a esta casa, vamos dizer, a alma da casa. Cada casa tem a sua alma, não é? É a resultante de quê? Das emanações psíquicas e emocionais de todos nós. Mas, de repente, num ambiente assim, emerge em nossa cabeça um pensamento que nada tem a ver com o ambiente. Não acontece isso? Tem? Aí nós dizemos, meu Deus, que ideia de jirico que me assaltou agora. Ele diz que isso chama-se esse fenômeno RAM, que é o registro da nossa memória.
E aí nós ficamos dizendo assim, ah, mas isso é tão esquisito, de onde veio isso, gente? E às vezes nós ficamos até constrangidos, né, com a natureza daquele pensamento, que às vezes é inconfessável, né? E nós pensamos, ah, ainda bem que nós não entramos ainda no meandro da telepatia, senão estava roubada, não é? Então, ele diz que esses pensamentos que nós julgamos, né, que nada tem a ver com o contexto, eles remanescem de uma memória que nós trazemos e que vem desde a fase, vamos dizer, intrauterina, que vem da nossa infância, porque, como diz a física quântica, a nossa mente, ela filma várias coisas ao mesmo tempo, sem que nossa consciência se perceba. E aí, essas coisas que estão gravadas, elas, num determinado momento, sem pedir licença, instintivamente, elas emergem. E o que nós vamos fazer com elas? Educá-las. Só que ele diz que essas lembranças concernem apenas a estrutura da fisiologia no determinado momento em que nós vivemos, isto é, na atual vigência reencarnatória. E nós, espíritas, podemos dizer para ele assim, acreditamos, Dr. Augusto Cury, que não é apenas uma lembrança deste gênero, mas pode ser uma lembrança de quê? De vidas passadas, não pode? Pode ser também uma assimilação, não é? Uma sugestão de alguma entidade presente na ambiência, não pode? Hein? Nós não podemos captar o pensamento de algum espírito presente ou não? Não é? E aqui estão mesclados entre nós espíritos também medianos como nós, não é assim? Alguns que vêm para serem tratados, e aí eles estão, e nós, às vezes, com as nossas antenas psíquicas, com a nossa percepção, nós podemos captar o pensamento deles, ou não. O Espiritismo assim atesta. Então, as pesquisas dele, do Dr. Augusto Cury, são confluentes. E nós, espíritas, fazemos-las mais abrangentes ainda com estas interpretações. E ele vem nos dizer das questões da memória, deste exercício que nós devemos fazer. E hoje em dia, nós vemos tantas criaturas com perda de memória, não é assim? Hein? E o pensamento, ele deve alimentar esta memória no sentido de prontidão, no sentido de uma memória de relação e de atuação efetiva na sociedade, na inteligência interpessoal, na inteligência intrapessoal. A memória está na base da nossa vida de relação. Imagina se de um momento para outro nós ficarmos assim pendentes nessas questões, né? Às vezes passamos por momentos assim desagradáveis, não é assim? E aí nós vamos relatar uma história aqui que o Divaldo Pereira Franco conta com as cores da sua emoção. Então nós vamos contar aqui com as cores da nossa emoção. Ele conta que 3 senhoras, 3 amigas estavam conversando. Você já deve conhecer essa história, né? Não conhece? Então estão com problema de memória. Olha só, 3 senhoras estavam conversando. E aí uma delas, e a queixa era o seguinte, que elas estavam sentindo que com a idade, elas estavam tendo lapsos de memória. E o assunto rolava nesse sentido. E a primeira, que parecia assim, muito impressionada com o problema que estava vivendo, dizia assim, olha, eu estou com um problema tão sério de memória, minhas amigas, que quando eu me sento à cama e me vejo de roupa coerente, né, para o repouso, eu não me lembro se eu me aprontei para dormir ou se eu estou acordando naquela hora. E eu fico, e as duas fizeram isso exatamente. Nossa! A outra disse, olha, o problema comigo também está muito significativo. Eu me sento à mesa
e eu não sei se eu já comi ou se eu estou me aprontando para comer. Aí a outra, que parecia mais lúcida, né, melhorzinha, arregalou os olhos e disse assim: cruzes, nossa, deixa eu bater na mesa. Ih, bater na porta, deixa eu ir atender. Então, minha gente, vamos ter cuidado com o nosso pensamento e ativá-lo, né, com as coisas úteis, para que esse fenômeno, esse registro, esse fluxo contínuo, ele possa ser ativado através de uma gestão lúcida que empresta ao nosso pensamento uma determinação lógica. E é isso que a inteligência multifocal faz. Ela propõe que nas escolas, na educação infantil, nas faculdades, existe uma disciplina, pensamento. Porque o pensamento é uma estudação, não é? E com isso, ele vai ter um desgaste qualquer de uma energia preciosa. E é coisa muito preciosa, o pensamento aí é o nosso tesouro. Onde que ele está? Vamos pensar na nossa emoção, como é que está? Não é? Onde está o nosso pensamento? Como está a nossa emoção? E aí nós vamos pensar o que estamos fazendo, né, em questões de qualidade para a nossa vida, desse potencial enorme que é o pensamento. Eu acho que nós já falamos aqui de um filme chamado Quem Somos Nós? Já falamos aqui? Não? Bom, eu perguntei a Ana Lúcia, mas como ela estava conversando com aquelas 3 moças também, aí nós não acreditamos muito não, né? Porque ela disse, não, Théo, você não falou sobre isso. Eu disse, não, hoje você vai anotar tudo que a gente está falando. Então, nesse filme, eles falam da questão do pensamento. Então tem um momento em que mostra o filme, nós passamos esse filme, essa projeção, lá no Espaço Chico Xavier. E depois nós fazemos estudos sobre esse filme. É imperdível, né? Porque é só PhD e física quântica. Então eles dizem que esses estudos desse cientista japonês mostram a ação do pensamento sobre a molécula da água. Então, a molécula da água, sob a ação de um pensamento de prece, ela ganha a forma de uma mandala lindíssima, qual uma estrela maravilhosa. Sobre a impressão de um conduto de pensamento positivo, como muito obrigada, de uma gratidão, de sentimento invado de fé, ela toma conformações de uma concentração que encanta. Mas quando esse mesmo pensamento, essa mesma molécula, ela recebe um pensamento de desagravo ou uma questão como eu te odeio, ela se desagrega, as moléculas se desagregam e tomam uma cor pardacenta, sem luminosidade. E aí as criaturas que estavam vendo, os protagonistas, né, observando aquele fato, um senhor aproxima-se para uma moça que é a protagonista do filme. Ele chega e fala assim, olha, se nós podemos fazer isso, né, se o pensamento pode fazer isso com as moléculas da água, o que nós, com o nosso pensamento, não podemos fazer com o outro, e o que o pensamento não pode fazer conosco? Porque a nossa estrutura maior é de água. Então, o que nós podemos fazer com o outro a nível de pensamento? E é uma questão que nos vem aqui com qualidade de vida. Será que nós estamos utilizando o nosso pensamento para dar qualidade à nossa vida, a ponto de repetirmos com isso, Terezinha, assim, olha, o Espiritismo é o meu céu na terra? Ou será que nós estamos transformando a nossa vida num verdadeiro inferno? Vamos pensar? Vocês conhecem a história do senador? Não? Não conhecem? O senador morreu, não é? E ele morreu
e foi entrevistar-se com São Pedro. Não é assim que acontece? Não tem que passar por uma entrevista com São Pedro? É ele que tem as chaves, não é? E aí o senador foi entrevistar-se com ele. E São Pedro recebeu muito bem, né? Senador. E disse, olha, senador, você não vai estranhar não, porque aqui também tem burocracia. E como você está feito, como o senhor está feita a burocracia, o senhor não vai estranhar. O senhor há que passar 24 horas no inferno e 24 horas no céu, para depois escolher onde o senhor quer ficar. E aí o senador disse prontamente, e ele apontou então uma porta que era um elevador. Então o senador entrou por aquela porta e desceu para onde? Para o inferno. Quando a porta do inferno abriu-se, o senador espantou-se. Ali estava assim, cheio de senadores. Alguns amigos se o saudaram, venha senador. E havia um ambiente assim feérico realmente, uma música de balada infernal. O uísque servido era da melhor qualidade, caviar, odaliscas belas dançando, tudo o que o senador gostava. E aí ele ficou, né, alucinado, porque as conversas, muito ao seu gosto, CPIs, falcatruas, e a hora passou rápido. As 24 horas assim, revolaram, voaram. E ele disse, olha, mas está na hora. Eu tenho que ir embora, mas eu volto, e aqueles abraços efusivos, né? Não, eu volto, eu tenho que passar no céu, aqui também tem burocracia, e eu tenho que passar 24 horas no céu, e depois eu já escolhi, eu volto, e saí de porta fora. E chegou, e teve que ir passar pelo céu, não teve jeito, né? E aí quando chegou no céu, era aquela música, né? Ele entrou num ambiente totalmente diferente. Anjo pra lá, anjo pra cá. Diz que aquela Inesita Barroso cantando. E ele disse, meu Deus, isso é o céu, harpas. E a hora não passava, ele olhava o relógio, 24 horas, e acabou, ele disse, não, acabou o momento, e ele foi ver com São Pedro. E São Pedro disse, senador, e ele disse, eu já escolhi. E ele disse, mas que calma, ele disse, não, escolhi, eu quero ir para o inferno. O senador disse, mas como? O senhor escolheu o inferno? Ele disse, sim, eu escolhi o inferno. Ia para já. E, sem mais delongas, não quis conversa mais com São Pedro, né? Com receio de ter que voltar para aquele outro ambiente. E aí ele desceu no elevador e abriu a porta do inferno. Quando abriu, uma labareda lambeu no rosto. E, como se não bastasse, um tridente espetou numa região não recomendada. E ele achou aquilo um desrespeito, né? E disse, senhora, o que está se passando? Eu quero falar com o dirigente daqui. Eu quero falar, disse, olha, Lúcifer está muito ocupado essa hora. Disse, mas eu sou um senador. Disse, então tá, eu vou tentar chamá-lo para conversar. Disse, olha, eu quero falar com o dirigente. Comigo é com o dirigente, que eu estive aqui ontem. E aí veio Lúcifer, né, em meio àquele momento cinzento, baforado daqui, baforado dali. E ele disse assim, mas eu quero saber o que houve. Eu estive aqui ontem, eu estive com os meus amigos. Cadê as odaliscas? Cadê o uísque? Cadê o caviar? Eu exijo explicações. Ele disse, acalme-se. O que houve aqui? Isso é propaganda eleitoral. Então, isso tudo quer dizer para nós que as aparências enganam. Não é assim? Então, meus amigos,
Com Jesus, nós encontramos o caminho, a verdade e a vida. E não existe barreira, não existem impedimentos, porque nós temos instrumentos para colocar de lado os impedimentos, como diz Paulo, e correr com determinação em direção àquilo que nos está proposto. E para isso é necessário que nós analisemos os nossos pensamentos, porque hoje tivemos um dia inteiro, né? E o pensamento não para. E aí, nas propostas multifocais, eles dizem, olha, o pensamento é um fluxo ininterrupto, só para quando morre. Nós somos tolinho, né? É aí que a coisa começa, o senador sabe disso, não é isso? Então, o pensamento não para nunca. É aí que nós começamos a nos comunicar através dele, realmente. E vemos o quanto ele impressiona a nossa ambiência, significando saúde ou doença, impressão benéfica ou malévola em nossas vidas, direcionamento útil ou inútil, inércia ou movimento. É o pensamento submetido a essa determinação que vai fazer com que nós, no final do dia, possamos colocar na balança quantos pensamentos foram direcionados logicamente e quantos foram aleatórios. E nós vamos ver que ainda utilizamos muito desse processo aleatório em nossas vidas, desperdiçando essa energia maravilhosa. Então é esse potencial que a inteligência multifocal propõe a utilizarmos com proveito em favor da nossa vida, para que nós possamos retroalimentar a nossa memória beneficamente e possamos perceber-nos livres para agir, para influenciar, livres para realizar. Porque fora do corpo nós podemos realizar muito, podemos trabalhar muito, e o pensamento é esse instrumento maravilhoso. Temos um relato muito interessante, que uma companheira, oradora espírita, dirigente de casa espírita, trabalhadora de seara, realmente digna da nossa admiração, ela dizia que não conseguia cantar. E certa feita foi a uma casa espírita onde viu um momento assim de música, as pessoas cantando. Só que nessa casa era uma cantante cantando sozinha a capela, e cantou a Ave Maria de Schubert. E aí ela ficou muito impressionada com a ambiência que se fez e saiu dali falando com seu companheiro: que vontade eu teria de cantar. O que eu fiz na outra vida que eu não consigo cantar? Já estive até como profissional, e quando eu começo a cantar, todo mundo para, ninguém consegue me acompanhar. Então eu desisto de cantar, eu fico inibida, e foi dormir com aquele pensamento. Daí que ela dorme e sonha, não é? E ela sonha que encontra com uma outra companheira espírita que tinha o dom do canto, da música, e ela diz: olha, eu tenho tanta vontade de cantar, mas a minha voz é pequenina, mas eu sei uma música e eu a compus, e eu gostaria que você cantasse comigo, porque eu sei que se você cantar comigo, as pessoas irão aprendê-la. E a companheira disse: então me ensine a música. E assim se deu o sonho. Acontece que ambas guardaram lembranças, né? Aquela que a ouvia cantar também guardou a lembrança, era uma médium, e ligou para ela: olha, eu sonhei com você cantando comigo, e eu canto a música, eu acordei cantando a música, e nós vamos cantar juntas. Eu gravei a música, e foi um fenômeno tão interessante que aí nós fomos buscar que música era essa. E eu e a Ana Lúcia conseguimos trazer a música para cantarmos hoje aqui, que é fruto desse pensamento bem utilizado e uma prova da comunicação entre nós, ainda no corpo físico, dessas visitas noturnas,
para o bem, para o melhor, para que possamos aproveitar os nossos dons, o nosso pensamento na busca do melhor. E essa música traz à baila a figura de Maria, Mãe de Jesus, Mãe das Mães e Mãe Nossa. Se conosco nesta hora, Senhora. Então vamos aproveitar esse momento para fazer um intervalo, uma trégua em nossa mente tão aturdida e pensarmos numa situação que precisamos resolver. Eis de entrarmos um pensamento firme, claro, com muita determinação, certos de que pode realizar-se o melhor, porque Deus assim o quer. Ele quer o melhor para os seus filhos, porque nós, sendo maus, damos coisas boas aos nossos filhos. Quizá Deus, que é um Pai de amor, bondade e misericórdia, nos dará o melhor. Pensemos assim e mergulhemos juntos no olhar de Maria, no olhar azul que pacifica e acalma. Vamos então abstrair e imaginar-nos mergulhados num mar de intensas vibrações azulíneas, acalmando-nos e acalmando por irradiação do pensamento aqueles que amamos e desejamos ajudar. No olhar de Maria, o meu fogo mergulhar em um mar da harmonia, vamos juntos nadar. Quando o olhar de Maria encontra os olhos meus, ouço a melodia que diz: és filho de Deus. Ó Senhora do céu, doce Mãe de verdade, és um anjo de Deus, nome da caridade. Ó Senhora do céu, doce Mãe de verdade, és um anjo de Deus, nome da caridade. Olhar de Maria, eu vou mergulhar e no mar da harmonia vamos juntos nadar. Quando o olhar de Maria encontra os olhos meus, ouço a melodia e diz: és filho de Deus. Ó Senhora do céu, doce Mãe de verdade, és um anjo de Deus, nome da caridade. Ó Senhora do céu, doce Mãe de verdade, és um anjo de Deus, nome da caridade. Mãe Santíssima de Jesus, Mãe das Mães, Mãe Nossa, se conosco nesta grave hora, traz a bênção que consola a cada aflito coração. Ó Senhora, Rainha dos lares, estende aos nossos familiares tuas doces vibrações. Obrigada por tanto afeto e pelo aconchego deste teto no mundo onde há tantas ilusões. Que ao vermos este teu semblante eivado em graça e tanta luz, possamos lembrar Jesus em meio à mais rude provação e seguirmos
decididos, mesmo com os joelhos desconjuntados, com os pés doloridos, a trilha da libertação. Que Jesus nos abençoe.